Saúde em Revista. Olá, amigos, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E fique atento no programa, fique atento no que a gente está conversando, e se você gostar, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E aí, você dorme bem? Você dorme demais? Você tem insônia? Pois é, vamos conversar um pouco sobre o sono. O sono é uma parte essencial aí do nosso organismo. Nós temos que ter em torno de 1/3 do nosso tempo, do nosso dia, praticamente dormindo. Nós dizemos que o dia tem, nós chamamos de círculo circadiano, em que nós ficamos praticamente 18 horas, 16, 18 horas acordados, e o resto do tempo nós passamos dormindo, nesse estado de inconsciência, em que é extremamente essencial ao nosso organismo para recuperar as nossas energias, tanto energias físicas quanto energias mentais. E é justamente nessa fase aí de repouso que o nosso organismo também faz aí um reequilíbrio dos nossos hormônios, melhora o nosso metabolismo, nos revitaliza de um modo geral. Por isso é essencial e indispensável que tenhamos uma boa qualidade do sono. Mas você tem uma boa qualidade do sono? Pois é, nós podemos ter o que normalmente acontece, são as insônias, e essas insônias nós podemos ter a insônia de manutenção e a insônia de conciliação. A insônia de conciliação é você não conseguir pegar no sono. E a insônia de manutenção, o indivíduo dorme, acorda e depois não consegue mais pegar no sono, ou dorme, acorda e fica aí a noite toda aí nesse dorme e acorda. E como a gente mede a qualidade do sono? A gente mede a qualidade do sono principalmente vendo como é o nosso estado psicoemocional e de cansaço no dia seguinte. Se nós acordarmos no dia seguinte, estarmos bem dispostos, animados, tendo a sensação de bem-estar, tranquilidade, significa que o nosso sono, mesmo que em um curto espaço de tempo, foi um sono repousante. Já se mesmo que você durma uma quantidade grande de horários, um período grande, mas você acorda cansado, que a gente fala grudado na cama, indisposto, ainda com muito sono durante o dia, significa que o sono não foi de qualidade. Eu costumo, inclusive, fazer uma comparação aí do nosso sono como se fosse o carregar de baterias aí de um celular, em que nós deixamos à noite para carregar na tomada, e no dia seguinte nós temos que ter aí um celular completamente carregado. Se por algum motivo você deixou aí carregando na tomada aí o seu celular, e no dia seguinte você vê aí que não está carregado o seu celular, tem alguma coisa aí de errado aí nesse mecanismo todo de carregamento. Agora, pode existir uma condição em que
realmente de manhã o celular está completamente carregado e depois de algumas horas ele já descarrega. Então significa que ou você está tendo um problema nesta bateria, vamos dizer assim, ou então o celular deve estar ficando alguma coisa ligada que está consumindo demais a energia. Nosso organismo é exatamente a mesma coisa. Se você no dia seguinte você acorda bem, disposto, animado e logo em seguida você está com uma sonolência intensa, se você está cansado, significa que você muito provavelmente tenha algum problema no seu organismo que está levando ao que nós chamamos de hipersonia, dormindo demais, porque dormindo demais também é um problema, né? Então, por exemplo, se você estiver aí com uma anemia, a anemia faz com que você o tempo todo fique cansado, né? Indisposto. Se você está com a sua pressão arterial muito elevada, ou pelo contrário, está com a pressão arterial muito baixa, são dois elementos que também podem fazer com que você tenha cansaço intenso durante o dia, ou então o seu período em que você deveria estar em vigília se torne aí menor. O descontrole da glicemia, se você está aí com uma hipoglicemia ou pelo contrário, uma hiperglicemia, açúcar a mais ou a menos na corrente sanguínea, também é um outro fator. O hipotireoidismo, se a sua tireoide está funcionando pouco, aliás, se a sua tireoide estiver funcionando pouco, também é alguma coisa que faz com que você fique cansado mais comumente, mais frequentemente do que alguém sem um descontrole da tireoide. Agora, voltando a falar sobre a insônia, são vários os motivos também que levam à insônia. Por exemplo, se o indivíduo está ansioso, está angustiado, tem algum problema de ordem psicoemocional, isso também pode fazer com que ele não consiga pegar no sono. Por mais que ele tenha sono, o sono acaba sendo o estado psicoemocional pode fazer com que ele se mantenha em vigília. Se, por exemplo, se ele tiver um problema de tireoide também, mas a tireoide aí funcionando demais, com hipertireoidismo, também pode levar a isso. E outros distúrbios, por exemplo, se ele tiver apneia do sono. O indivíduo com apneia do sono, ou então um grande roncador, muitas vezes ele pode começar a dormir e logo em seguida tem as apneias e nessas apneias ele acaba acordando. Ou então existem pessoas que têm um problema de movimentação das pernas, são chamadas de a síndrome das pernas inquietas, em que à noite ele começa, quando ele está dormindo, ele começa a movimentar as pernas, o que pode fazer com que ele desperte em função justamente dessas movimentações da perna. E às vezes, muitas vezes não tem aí alguma coisa muito aparente e a pessoa simplesmente não consegue pegar no sono, tem a sua dificuldade em pegar no sono, fazendo com que ele acorde no dia seguinte muito indisposto, cansado, com dor de cabeça, irritado. E aí tem algumas dicas que a gente fala. Bom, primeiro, se está tendo um distúrbio do sono, quer para mais, quer para menos, quer com insônia ou hipersonia, dormindo demais, é importante que ele procure uma orientação médica para que o médico faça uma investigação para verificar aí qual é a origem, qual é o mecanismo desse distúrbio do sono e tratar efetivamente a causa, não só a consequência. Não só a consequência, eu digo,
não só dando um remédio para a pessoa dormir, um sonífero, mas tentando ver o porquê ela não está conseguindo dormir e tratar a causa. Ah, é porque ela está com um hipertireoidismo? Ah, vamos tratar do hipertireoidismo. Ah, tá com uma anemia e por isso está dormindo demais? Ora, ao invés de eu dar um estimulante para a pessoa ficar acordada, vamos verificar por que está com anemia e tratar dessa anemia, e assim sucessivamente. Então é muito importante procurar uma orientação médica para que o médico consiga fazer um diagnóstico adequado e fazer o tratamento adequado e tratando a causa. Mas de um modo geral, quando a pessoa tem uma certa dificuldade em dormir, tem algumas dicas que podem ser utilizadas. Por exemplo, evitar os estimulantes e os excitantes próximo do horário de dormir. Por exemplo, café, bebida alcoólica, o chamate, ou alguns refrigerantes que são estimulantes, deve evitar de utilizar. Fazer uma alimentação razoavelmente leve, não ter uma refeição muito copiosa que vai dificultar a digestão à noite. Isso também faz com que muitas vezes a pessoa acabe acordando, durma, acorda com uma certa dificuldade por causa da digestão que não está se processando à noite. Então é fazer sempre uma alimentação mais leve, mas também não ir dormir com o estômago completamente vazio, que isso também pode ser o motivo pelo qual ela possa estar acordando à noite ou não conseguindo dormir adequadamente. Diminuir, na medida do possível, os estímulos, sejam eles visuais ou sonoros. Então, diminuir a luminosidade do quarto ou até mesmo deixar completamente escuro, porque o ambiente claro dificulta a pessoa pegar no sono. Evitar ficar assistindo filmes de ação ou então utilizando aí a internet ou o celular deitado na cama e vendo coisas que são mais dinâmicas, com muitos estímulos. E na medida do possível, procurar dormir ou pelo menos deitar-se para dormir sempre no mesmo horário, para que o seu organismo consiga ter o seu relógio biológico acertado. Se você um dia dorme às 6 horas da tarde, outro dia dorme à meia-noite, outro dia às 10 horas, isso daí faz com que o seu organismo não tenha uma cronologia adequada e aí ele não consegue se preparar fisiologicamente para o estado do sono. Então, se você conseguir manter um horário, sempre o mesmo horário para dormir, é interessante. De preferência, o local para dormir, o seu quarto, só ir para a cama no momento em que você vai efetivamente dormir. Se você ficar muito tempo na cama antes mesmo de se determinar para dormir, isso pode ser também motivo para você não conseguir pegar no sono. De preferência, um ambiente também que tenha uma temperatura agradável, e cada indivíduo tem uma temperatura que lhe é mais agradável. Tem pessoas que gostam mais do frio, tem outras pessoas que gostam mais do calor, uma temperatura mais quente, outras temperaturas mais frias, mas o importante é que seja confortável para você, né? Tudo isso faz com que você tenha um ambiente adequado para você dormir e isso pode facilitar o seu sono. E é importante, claro, como eu falei, a procura de uma orientação médica para resolver isso. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais uma informação
importantes sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E lembre-se, se você gostou da matéria, compartilhe isso com os amigos, com os parentes. Isso pode ser útil para eles e ajuda a divulgar o nosso programa. E até a próxima semana.